Assistir Changeman pela primeira vez em 2025 definitivamente foi uma experiência. Mas calma, não precisa fechar o vídeo e nem me xingar com antecedência nos comentários, pois o meu intuito aqui hoje não é o de desmerecer essa série, muito pelo contrário. A grande verdade é que eu nunca fui um entusiasta de tokusatsu, e embora guarde boas lembranças da extinta Rede Manchete, eu tenho apenas algumas lembranças bem distantes da maioria dos tokusatsu que foram exibidos lá. As únicas que lembro com um pouco mais de detalhes são Jiraiya e Maskman, pois essas séries foram reprisadas durante os últimos meses de vida da emissora lá em 1999. Nessa época eu já tinha meus 10 anos de idade, o que é o suficiente para se recordar de algumas coisas com certa clareza. Quanto a Changeman, a primeira exibição da série na Manchete aconteceu em 1988, um ano antes desse que vos fala nascer, e foi reprisada até meados de 1994, época em que eu tinha apenas 5 anos de idade, então realmente não tem como eu lembrar de muita coisa. Mas uma coisa é fato, ao longo dos anos eu sempre escutei os amigos mais velhos falando de Changeman, Flashman, Jaspion, Black Kamen Rider e outras produções que marcaram esse período, o que sempre atiçou a minha curiosidade para querer conferir essas séries e ver o que elas tinham de tão especial. Por volta de 2005 eu tive acesso aos DVDs do Jaspion e me lembro que gostei do que vi, mas por algum motivo que eu não me recordo eu não cheguei a assistir tudo. Só que isso não impediu que os temas de abertura e também do Dylion ficassem na minha cabeça. Muito tempo depois, já adulto e assistindo o YouTube, acabei conhecendo canais focados em tokusatsu e passei a acompanhá-los com uma certa frequência. Entre eles, os principais são o Danilo do canal Tokudok, o canal de anime songs do Ricardo Cruz, e o Boni e o Maurício do canal Resistência Tokusatsu, ao quais eu tive o prazer de entrevistá-los diversas vezes, cheguei a conhecer algum deles pessoalmente e hoje até mantenho um contato mais próximo com todos eles. E confesso que muito da minha vontade de assistir Changeman e outras séries de Tokusatsu para produzir conteúdos para o Spider Bunker veio muito dessa minha inspiração neles. Então, Danilo, Ricardo Cruz, Boni e Maurício, se algum de vocês estiverem assistindo a esse vídeo, saibam que a culpa é toda de vocês. Brincadeiras à parte, eu assisti todos os 55 episódios de Changeman. Eu vou compartilhar para vocês como foi a minha experiência com esse seriado e principalmente dar o meu parecer se ele sobreviveu ou não ao teste do tempo. E só para constar, eu tenho total ciência de que assistir Changeman hoje não vai me trazer a mesma experiência de quem assistiu lá na época, entre 88 e 94. E assim, galera, para o bem ou para o mal, não encarem o que eu falo aqui no canal como um parâmetro para o que vocês devem ou não assistir. Assistam aquilo que vocês gostam e que divirtam vocês. Sem mais delongas, sejam bem-vindos ao Spider Bunker, o seu refúgio nerd onde filmes, séries, histórias em quadrinhos e hoje Tokusatsu se encontram. Vamos descobrir se Changeman envelheceu bem. Esquadrão Relâmpago Changeman, ou simplesmente Changeman, é uma série de tokusatsu lançada em 1985 e pertencente ao subgênero Super Sentai, o mesmo que anos mais tarde seria adaptado para o ocidente como Power Rangers. Esse tipo de produção se destaca por apresentar um grupo de heróis, geralmente composto por 5 integrantes, cada um identificado por uma cor, sendo que na maioria das vezes o vermelho é quem assume o papel de líder. Claro que tudo isso não é uma regra, e existem as suas exceções. Mas no caso de Changeman, isso aí é seguido à risca. O primeiro episódio se inicia mostrando um treinamento intenso de inúmeros soldados da Organização Mundial Defensores da Terra, o que já demonstra a temática militar que é bastante presente nessa série. Logo de cara, o primeiro personagem que se destaca não é nenhum dos 5 heróis, mas sim o Sargento Ibuki, líder dos Changeman e que pelo menos neste início se mostra um treinador bastante rígido, pra não dizer babaca. Idiotas! Seus lerdos! O que estão fazendo aqui? Quem disse que poderiam comer? Eu não admito atitudes individuais aqui! Vamos! Temos muito o que fazer! Claro que depois passamos a entender mais das motivações do personagem que se torna um ótimo mentor para os heróis, mas neste primeiro momento eu estava igual a esses recrutas que ficaram de saco cheio e decidiram se retirar do campo de treinamento. Ainda não fica claro para nós quem são os grandes heróis da história,
Só que não tem problema, teremos muitos episódios para conhecermos cada um deles. Após os soldados fugirem do treinamento, o planeta Terra começa a ser invadido pelo exército do Império Gozman, e os nossos personagens são atacados por um bando de criaturas azuis, que aqui são conhecidas como soldados Hitler. Esses são aqueles minions que estão presentes em tudo quanto é série de Tokusatsu e que normalmente aparecem em grande quantidade só para apanhar dos heróis. Diante desses eventos, 5 dos jovens que estavam entre os soldados são tomados pela energia força terrena, que os transformaram em poderosos guerreiros. E quem são eles? Tsurugi assume o manto vermelho de líder, se transformando em Change Dragon. Hayate veste o traje preto e adquire o poder do Change Griffon. Ozora é o azul e se torna o Change Pegasus. Mai fica com a cor rosa e se transforma na Change Fênix, enquanto que Sayaka fica com as vestes brancas e se torna Change Mermaid. E conforme eu havia dito antes, não é feita uma apresentação prévia sobre cada um dos personagens, sobre quem são eles e quais são as suas motivações. Mas isso são detalhes que vamos descobrindo ao longo do seriado, pois cada um dos episódios tem como foco um dos personagens do time. E sim, eu sei que isso é um formato bem comum em séries de Super Sentai. Eu mesmo me lembro de ver isso acontecendo direto em Power Rangers. Cada um desses integrantes possui um arquétipo específico. Tsurugi, o Change Dragon, é o líder responsável e também aquele que irá assumir a linha de frente na maior parte do tempo. É o típico protagonista e não tem nada de errado com isso. Dragon! Deixa o resto com você. Vou pegar o Puma. Hayate, o Change Griffon, por sua vez, é um cara vaidoso e mulherengo, que tem uma constante preocupação com a sua aparência. Prova disso é que ele sempre tira do bolso um pente para manter seus cabelos arrumados. Algo que é bastante cômico, para não dizer ridículo na maior parte do tempo. E não me entendam mal, não estou falando isso de maneira pejorativa, pois entendo que é algo que faz parte do show, e não à toa, é meu personagem favorito da série. Olhar uma mulher por baixo é falta de educação. Desculpe, moça, eu não fiz por mal. Outro que gosto bastante é o Ozora, o Change Pegasus, que faz o papel do cara divertido da turma. Só que muito além de um comediante, ele também tem um desenvolvimento bastante sólido na trama. Se eu parar de trabalhar como changeman, pretendo abrir um restaurante. Um restaurante? O dinheiro me serviria para um investimento inicial. Change Pegasus! Fênix, depressa! Sayaka, a Change Mermaid, é a garota fofinha do time, que está sempre de bom humor e sempre animada para viver novas aventuras. Só que não se engane, ela também é braba quando precisa ser. Sayaka Nagisa! Change Mermaid! Por último, mas não menos importante, Mai, a Change Fênix, que funciona como uma espécie de contramão a Sayaka. Ela é durona e busca agir de maneira responsável na maior parte do tempo, sendo bastante crítica ao comportamento de Sayaka em boa parte do seriado. Contudo, apesar das diferenças, as duas são ótimas amigas e formam uma bela dupla durante os combates. E por trás de toda essa braveza também existe uma garota amável. Mai Tsubasa! Change Fênix! O desenvolvimento de cada um dos personagens e as interações entre eles são o ponto mais alto de Changeman, e por mais óbvio que possa parecer, é recomendado que você assista todos os 55 episódios para poder captar cada um desses momentos. Eu digo isso porque quando se trata de Tokusatsu, é comum encontrar guias na internet que apontam apenas os episódios essenciais, aqueles que avançam na trama de alguma forma. Esses guias são muito úteis para os que querem apenas conhecer a história ou até mesmo relembrar o seriado. Contudo, assistir dessa forma fará com que você perca muitas das camadas que o enredo tem a oferecer. Aliás, a narrativa de Changeman consegue englobar diversos elementos, desde ação, comédia e até mesmo drama, com alguns episódios tendo desfechos nada felizes, diga-se de passagem, o que demonstra um certo nível de maturidade do roteiro, mesmo que na maior parte do tempo tenhamos ali uns diálogos bem pastelões, mas é uma série focada para o público infanto-juvenil, então dá pra relevar. E eu aproveito esse momento aqui do vídeo para perguntar para você assistiu Changeman na sua época ou assim como eu foi assistir bem depois? Comenta aqui embaixo e também deixe o seu like caso esteja gostando do vídeo, se inscreva no canal e ative os sininhos de notificação, pois isso me ajuda demais no engajamento deste vídeo. E caso os botões valeu demais e Hi-Fi seja disponível para você,
clique neles também, pois também vai me ajudar pra caramba. Lembrando também que por meio de uma pequena quantia você pode se tornar um membro aqui do canal e ter acesso a diversos benefícios exclusivos, como por exemplo seu nome no final de cada vídeo, emojis exclusivos e acesso a um servidor exclusivo do Discord, onde você também pode participar na escolha de futuros temas de vídeos aqui do canal. Recados dados, vamos seguir com o vídeo. Até o momento eu falei o que eu mais gostei na série, só que também existem outros aspectos que merecem serem destacados, como por exemplo a trilha sonora. E olha, eu posso não ser um grande conhecedor de Tokusatsu, mas se tem um negócio que eu sempre curti são as músicas dessas séries, principalmente essas mais antigas que puxam para o lado do rock, e com Changeman não é diferente. Sempre que a equipe se transforma e a trilha sonora começa a tocar, é simplesmente impossível não se arrepiar. E se tem uma coisa que as produções dessas séries sabem fazer, é encaixar os melhores momentos de se colocar a trilha sonora. Também curti bastante o design dos uniformes, que possivelmente estão entre os mais bonitos de todas as equipes de Super Sentai. Só que infelizmente eu não posso dizer as mesmas coisas sobre os monstros. Falando especificamente dos monstros de cada episódio, bem, eles são bem esquecíveis e nenhum deles me transmitiu uma verdadeira sensação de ameaça. Diferente do núcleo principal de vilões, que talvez por possuírem uma participação mais recorrente na trama, conseguiram chamar muito mais a minha atenção. O vilão principal é o Sr. Bazoo, líder supremo do Império Gozma, que já dominava diversos planetas da galáxia e agora tenta conquistar a Terra a todo custo, tendo como único empecilho o Esquadrão Relâmpago Changeman. Todo o planeta deste universo deve ser comandado por Bazoo. Conquiste-o! O aspecto mais assustador desse vilão é quando você descobre que todos os seus subordinados são escravos do seu poder, remanescentes de planetas que ele já dominou e que foram transformados em monstros para servir às suas vontades. Sem muitas escolhas, essas criaturas seguem à risca as suas ordens e, caso falhem, são descartadas como lixo pelo próprio Bazoo, que não tolera nenhum tipo de erro. Sendo bem sincero, eu não curto muito esse tipo de vilão carrasco, que domina seus subordinados pelo medo. Eu gosto muito mais dos vilões inteligentes, que conquistam o respeito e a fidelidade de seus servos por meio da lábia, manipulando-os de maneira inteligente. Mas isso é só um gosto pessoal meu, nada que comprometa a qualidade dessa obra. E assim como em qualquer exército, esse daqui também possui os seus líderes e generais. Shima, por exemplo, é uma das generais do exército Gozma, que provavelmente é lembrada por possuir uma voz extremamente grossa, o que realça o seu lado maligno. Não permito que chame de monstro. Eu fui amamentada pela Uba. Isto quer dizer que ela é como se fosse minha mãe. Mas para perto do final, ela se livrará do controle de Bazoo e se transformará em uma pessoa bondosa, com uma voz normal, o que ajuda a contrastar o seu lado bom e o seu lado mau. Buba, obrigada. Outro que é bastante presente é o pirata espacial Buba, um guerreiro bastante habilidoso que dá um bom trabalho para os nossos heróis ao longo da série. E só pra constar, eu assisti Changeman dublado, e eu não consigo ouvir o Buba sem pensar no Sr. Barriga, já que ele foi dublado pelo saudoso Mário Vilela, que foi a voz do nosso querido cobrador de aluguel no seriado Chaves. Eu acabo com você! Ia que ser um Chaves de novo! Também temos Diluc e a Rames, que passam um seriado inteiro competindo para ver quem ganha a atenção do Sr. Bazoo. E olha, eu não estou falando de uma competição saudável. Os dois simplesmente não se importam em trair um ao outro caso seja necessário. A Rames chega a se banhar na aura energética para ficar mais poderosa, o que resultou no fracasso e na morte de Diluc. Vá para o cemitério espacial! Contudo, ele retorna depois, a princípio como um fantasma, mas depois revive e se transforma no Super Diluc. Com o surgimento do Super Diluc, renasce o superpoder diabólico. Super Diluc! Além desses, temos outros monstros recorrentes, como o Navegador Gata, que parecia ser apenas um personagem bobinho, mas surpreende com um desenvolvimento bem interessante envolvendo a sua família. Pai, o que tá acontecendo? Eu tô com medo. Seja bonzinho, filho. Não foi nada. Não se preocupe.
Não tive coragem de falar ao nosso filho que você anda no mau caminho. E também temos Gyodai, que possui a única função de fazer os monstros ficarem gigantescos depois que eles são derrotados. Vamos! Gyodai! Só pra constar, a estrutura básica de todos os episódios de Changeman é: monstro do dia, os heróis apanham, no final usam sua Power Bazooka, destroçam o monstro em 1000 pedaços, Gyodai aparece e faz o monstro crescer, e então vem o robô para lutar contra o monstro gigante. Se você vai assistir uma série de Tokusatsu, precisa ter em mente que esse será o formato básico das histórias. E com certeza surgem alguns questionamentos, como por exemplo, por que eles não usam a Power Bazooka logo de cara e evitam todos os esforços desnecessários? Power Bazooka! Na mira! Ou então, por que eles não destroem Gyodai para impedir que outros monstros cresçam? Ou melhor ainda, por que não chegam de cara com o robô gigante e esmagam os monstros para evitar maiores problemas? A resposta para todas essas perguntas é apenas uma: se isso for feito, não haverá outro episódio. Gente, esse tipo de produção não está preocupado com certos quesitos lógicos. Eles querem apresentar o show deles e trazer todos aqueles elementos que sempre funcionaram para o público. Se você quer se divertir com Tokusatsu, é essencial ter essas suspensões de descrenças e não querer cobrar que a série seja algo que ela não é. Quer dizer então que Changeman é livre de críticas? Não, longe disso. Mas antes de entrarmos na parte mais crítica da série, como eu sou um marinheiro de primeira viagem em Changeman, eu decidi chamar alguém que tem uma experiência muito mais próxima com o seriado do que eu. Deixo vocês agora com meu amigo Alexandre Nagado, que é escritor, autor de quadrinhos e acompanhou de perto todo esse fenômeno de Changeman aqui no Brasil. Além disso, ele também trabalhou nos quadrinhos de Changeman da editora Abril. Bom, Changeman tinha um elenco muito bom. Atores bem carismáticos, simpáticos. Os personagens, no geral, eram muito bons, né? A interação deles também. Eram personagens que funcionavam bem individualmente e em grupo. E eu diria também que um elemento bem diferencial é que Changeman tinha vilões muito carismáticos, né? O elenco principal de vilões, que ganha muito destaque no final da série, né? Batalha do Change Dragon com o Bulba, a forma como ele ajuda a Shima depois passando para o lado dos heróis, a morte da Rames, que é bem dramática. Os vilões ganham um grande destaque. E também tem um lance, né? Changeman é sobre guerra, sobre como a guerra coloca pessoas que não se conhecem como inimigos mortais. E às vezes essas pessoas não teriam motivo nenhum para lutar entre si. Então é um enredo que ele tem, claro, é tudo muito fantasioso, muito colorido, muito corrido, mas um pano de fundo bastante sério. Então quando você, acredito, né, que muitos fãs tinham uma leitura da série quando eram crianças e tiveram uma leitura um pouco mais aprofundada quando foram rever certos episódios. Então isso aí ajuda a que a série não fique só na nostalgia, que fique uma lembrança de que, puxa, aquilo era bom, aquilo era bacana, aquilo tinha uma profundidade, não era apenas a luta do bem contra o mal, né? Havia lições de vida. E os personagens, assim, mesmo tirando toda esse pano de fundo, eles eram muito divertidos, né? As lutas eram bacanas. E uma coisa que não envelhece é a trilha sonora. Changeman até hoje, se você olhar no geral da franquia Super Sentai, ou mesmo de Tokusatsu, tem algumas das melhores canções. Principalmente o tema de abertura. Muito, muito inspirado, muito divertido. Provavelmente o ponto mais baixo de Changeman sejam as lutas de robô, que bem, elas são apenas sem graça. Eu realmente não vi nenhum carisma ou apelo no Change Robô, o que é uma pena, já que ele está presente em basicamente todos os episódios. Change Robô, decolar! Aqui ele é composto por 3 partes, sendo ele o Jet Changer 1, que é pilotado pelo Change Dragon,
o L-Change 2, que é controlado por Griffon e Marmaid, e o Lane-Change 3, que fica a cargo da Fênix e do Pegasus. Todos esses veículos ficam a bordo da base Shuttle, que é sempre acionada quando os monstros crescem. Às vezes vemos o robô sendo montado, outras horas ele já aparece montado. Geralmente as lutas com ele duram poucos minutos e no final, o robô tira uma espada de dentro do seu escudo e finaliza o inimigo com um poderoso golpe fatal. Espada Relâmpago! Super Thunderbolt! E assim galera, eu sei que muitos devem ter boas memórias com Change Robô. Alguns devem ter tido o brinquedo quando era criança e provavelmente estão me xingando agora. Mas lembre-se, estou assistindo isso pela primeira vez em 2025 e esse não é o primeiro robô gigante que vejo em uma série similar. Se pegar as temporadas de Power Rangers que assisti ao longo dos anos então, eu vi uma infinidade de robôs criativos e variados, e que são os mesmos usados em suas versões de Super Sentai. Eu não preciso nem ir muito longe. Zeo Ranger de 1992, que foi o que se transformou na primeira temporada de Power Rangers, conta com um robô bem mais atrativo e que é montado a partir de 5 dinossauros. E se vocês acham que eu estou sendo injusto por comparar uma série que veio depois, vamos pegar Jaspion, que saiu um ano antes de Changeman, em 1985. Vai dizer que o Dylion não tinha muito mais presença e um carisma superior ao do Change Robô. Aliás, enquanto eu pesquisava sobre o assunto, eu vi que a série subsequente a Changeman, Comando Estelar Flashman, foi a que introduziu a ideia de mais de um robô nos Super Sentai, o que ajuda a diminuir esse padrão de repetição da série, além de trazer um ar de novidade. Diga-se de passagem, os próprios Changeman possuem poucas variedades entre eles. Com exceção dos poderes de suas criaturas místicas, que poucos são usados durante o seriado, todos eles possuem as mesmas armas, que são as pistolas e o combo de espada e escudo. Isso poderia ser facilmente remediado se cada um tivesse uma arma específica, ou se novas armas fossem introduzidas em episódios futuros. E só pra constar, nada disso torna a série ruim ou inassistível, mas são pontos que sabemos que foram aprimorados ao longo dos anos, dentro do próprio segmento de Super Sentai, e que talvez possa prejudicar a experiência de novos telespectadores que vão assistir Changeman hoje em dia, como foi o meu caso. Bom, como todos sabem, Changeman chegou ao Brasil junto com Jaspion, né? Duas séries de 1985. Só que eu acho que o Jaspion envelheceu bem melhor, pela variedade maior de histórias e situações. Changeman, nesse aspecto, ele não envelheceu tão bem, né? Alguns aspectos da estrutura dos episódios, hoje em dia, são meio enfadonhos. Por exemplo, se por um lado as lutas do gigante guerreiro Dylion eram bacanas, eram dinâmicas, as lutas do Change Robô eram bastante enfadonhas, né? Eram rápidas e também eram meio burocráticas, né? Talvez uma criança da época achasse legal. Mas mesmo uma criança da época, comparando com as lutas do Dylion da mesma época, perceberia uma grande diferença, né? Mas assim, no geral, envelheceu bem até. Mas alguns elementos realmente não. Alguns episódios também não sobrevivem bem ao teste do tempo. Porque o fã que cresceu assistindo, certamente ele vai identificar muitos episódios que eram mais fracos, ou que não tinham um grande desenvolvimento, né? Bom, eu quero agradecer o Ale por ter aceitado participar deste vídeo. Lembro vocês que vocês podem acompanhar o trabalho dele no blog Sushi Pop. O link vai estar na descrição e também no comentário fixado deste vídeo. Como eu disse no começo do vídeo, assistir Changeman em 2025 foi uma experiência. Eu gostei dos personagens, do núcleo principal de vilões e da maneira como a narrativa se desenvolve. Mas tenho minhas críticas em relação às cenas de ação, principalmente as lutas do Change Robô. E eu nem vou entrar no mérito dos efeitos especiais, pois estamos falando de uma série de 1986, que já tinha um orçamento bastante limitado para sua época. Os caras tinham que ser muito criativos para fazer a produção funcionar, e não havia muitas escolhas a não ser jogar com as cartas que tinham. A grande questão é, vale a pena?
Eu diria que pelo valor cultural que a série possui, principalmente aqui no Brasil, vale muito a pena conhecer. Essa é uma produção que chegou em um período onde não se tinha muitas adaptações de super-heróis no cinema ou na TV. Então, por um bom tempo, grupos como o Changeman foram os grandes heróis da molecada. E esse é um ponto crucial que foi determinante na popularização de Changeman e outros tokusatsu aqui no Brasil. É claro que em um contexto atual, Changeman não terá o mesmo impacto para os novos consumidores, mas seus personagens com certeza ainda possuem forças para tornar a experiência válida. E se vocês gostaram de me ver falando sobre Tokusatsu, sinalize aqui embaixo quais outras séries vocês gostariam que eu abordasse aqui no Spider Bunker. Enquanto isso, já que estamos nesse clima de rede manchete, eu vou deixar aqui do lado o meu vídeo sobre Yu Yu Hakusho, que foi outro anime bem popular da emissora e também um dos meus animes favoritos de todos os tempos. E eu aguardo vocês em uma próxima oportunidade.